Karine do coletivo Ribalta aqui de Chapecó e hoje é o quarto e último vídeo do projeto Teatro e Sobrevivência. Como sobreviver no Teatro da Cultura aqui no interior de Santa Catarina. Projeto esse que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e viabilizado pela Fundação Cultural de Chapecó. Hoje eu tô aqui com o Giovanni da companhia Voi Verá. É Voi Verá, né? Fiz um corte essa parte, desculpa. Hoje eu tô aqui com o Giovanni da companhia Voi Verá e ele vai falar um pouquinho então da história dele, né, da companhia, há quanto tempo já ele trabalha com o teatro, como é que é viver do teatro. Seja bem-vindo, Giovanni, muito obrigada. Seja bem-vindo, Giovanni, muito obrigada por ter cedido o teu tempo, né, para estar me ajudando nesse projeto, né, com essa entrevista. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né, de ti, um pouquinho da tua companhia, né, desse processo, né, que ao longo do tempo, aí como é que é para ti viver de arte? Boa tarde, Karine. É um prazer estar conversando com vocês. Eu gostaria de destacar a importância desse projeto, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente está enfrentando um período atípico na história da humanidade, em que a gente mais uma vez enfrenta essa situação de pandemia. Já ocorreram em alguns momentos da história do mundo, esses períodos em que a gente é colocado em xeque, né, como no caso da peste negra, por exemplo, né? Mas eu acho que esta pandemia traz uma relação um pouco diferenciada, principalmente pela presença de elementos midiáticos e virtuais que no passado a gente não tinha e que acabaram se incorporando nessa nova forma de relação da arte, da cultura e da comunicação. Meu nome é Giovanni Santos, eu sou diretor de teatro, ator, escritor, trabalho com arte e cultura há mais de 30 anos no município de Chapecó, em Santa Catarina, e tenho uma relação com outras companhias, diretores, artistas de outras partes do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu comecei com uma atividade teatral por uma necessidade, a necessidade de melhorar a minha comunicação. Sim. No princípio, eu trabalhava como contador, né, numa empresa, e nos tempos de folga, então eu tinha aquela oportunidade de fazer alguma apresentação de música, mas eu me sentia muito tímido, muito encabulado, né, e muito nervoso diante do público. Então, quando eu ia cantar, a minha voz não saía, ficava aquela voz para dentro. Muito nervoso, muito nervoso, né? Então, quando surgiu nessa empresa a oportunidade de fazer um curso de teatro no SESI, Serviço Social da Indústria, com um professor que vinha com experiência em teatro, que era o Negro de Paula, eu acabei em participar desse curso para melhorar a minha comunicação e me sentir mais seguro. Porque o teatro, né, a gente pensa, o teatro é só para nós trabalhar no meio artístico, e não, né? O teatro, ele te ajuda de diversas formas, né? Você se expressar, né? A tua voz, a sua expressão corporal, né? No teu trabalho, né? Na tua vida pessoal, na tua vida um todo, né? O teatro, ele é muito importante. E foi esse viés que me fez adentrar o teatro. Eu percebi ali uma oportunidade para um aprimoramento, um desenvolvimento de comunicação psicológica e emocional, então eu fui fazer esse curso. No início eu achei muito estranho, porque eu entrei numa sala e quando a pessoa disse que era um curso de teatro, eu fiquei me perguntando, o que é essa coisa de teatro, né? E teatro era algo estranho aqui. Em 1984 para 85, né, Chapecó tinha tido a experiência de ter um único grupo de teatro mesmo, com CNPJ aqui, que foi o Grupo D'Arte Teatro, que montou Beija-Flor, Meigo, Místico e Irônico. Então, o teatro é uma coisa assim, se hoje ainda é algo que para muitas pessoas é estranho e as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, é novo, né? Naquela época, então, imagino. E eu fiquei me perguntando, e aí dentro do curso eu fui conhecendo um pouco, né, dessa atividade artística, dessa linguagem, né, e fui me apaixonando. Resumindo, passados 2 anos e meio que eu estava fazendo esse curso de teatro, eu acabei pedindo as contas da empresa em que eu atuava, né, da contabilidade, fazia todo aquele gerenciamento
de conta corrente, a escritura, né, dos livros, o arquivamento, todo esse processo aí, eu digo, não quero mais isso, lidar com isso. Viés bem distintos assim, né, da contabilidade para o teatro. Sim. E vou trabalhar com teatro. Quando eu informei a minha família que eu estava optando por isso, eles caíram para trás. Disseram, mas como? Você está numa grande empresa, você ganha um salário muito bom, você tem muita experiência, você tem formação como secretário executivo, né? Por que você vai fazer isso? Né? Não, bom, eu não estou gostando mais disso que estou fazendo. Como a gente está falando em sobrevivência, você veja que eu optei já aí nesse momento de uma negação de uma sobrevivência. Né? Quer dizer, eu optei por uma via, né, que as outras pessoas consideravam insegura, né? Que as pessoas viam como algo que não tinha, entre aspas, futuro, né? Não tinha um rendimento assim certo, né, mensal, né, que pudesse ao longo do tempo você construir algum patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Essa é a visão que as pessoas tinham, né, do universo até hoje, arte, né? do teatro, né, em 1984. Hoje é uma pena que isso perdura ainda, né? Mas muitas pessoas acordaram para outras possibilidades de modo de existência também nessa região. Nós moramos numa região em que o agronegócio ele é muito presente, é muito forte, né? Houve uma crise desse agronegócio em 1995 com a falência do frigorífico Chapecó, né? Que fez com que as pessoas da cidade e da região percebessem que também havia necessidade de pensar outras formas, né, da região se sustentar, não só nesse viés. Foi isso que fez com que se desenvolvesse outros caminhos, como a parte da indústria de metal mecânica, a parte de metal plástico também, né? Outras vias, por exemplo, de campo de serviços, de turismo, né? E também apareceu muito forte o turismo de eventos, né? Que ele é um campo, né, do turismo cultural e que sustenta muitos suportes, né? Muitas vias, né? Muitos profissionais. Então, ao optar por essa via do teatro, né, eu comecei então a entender um pouco como é que eu iria atuar nesse campo profissional, né? E eu descobri que esse campo apresenta alguns desafios. O primeiro desafio, que eu acho que é super importante destacar, é a importância de uma formação profissional para isso, né? Se até 1978 a formação na área de teatro ela era pelo viés do teatro amador, que você ia fazendo teatro, experimentando, ia se profissionalizando, né? E era reconhecido isso através dos seus trabalhos e tudo mais. A partir de 78 começou um processo de mudança disso, né? Quer dizer, as academias começaram a surgir com uma possibilidade de um curso de formação e de qualificação profissional para atuar num campo que a educação necessitava. Veja só, é o campo exatamente de um suporte para a educação, que é o campo como atuante na área de professor de arte, né? Seja professor de arte de música, de dança, de literatura, letras ou de teatro, enfim, né? É um viés que está conectado com a educação. Então a gente podia pensar nisso como um trabalho de arte e educação. Sim. Né? Então as universidades começaram a abrir esses cursos, né, de formação de professores, ou melhor, formação de pessoas graduadas em teatro para futuramente se tornarem professores de teatro, né? E outros para atuarem no mercado. Então surge aí o bacharelado, a licenciatura e esses caminhos, né, vão acabando de gerar novos profissionais. Como eu tinha uma certa ojeriza à academia, né, eu demorei muito tempo para adentrar na academia, né, porque eu via aquela época assim, a academia como uma forma, né, de formatar, né, o profissional de artes, né, muito por esse viés de ser professor, né, e não artista, né.
E a própria academia se entendeu nisso, né? E foi mudando também esse entendimento e atendendo às necessidades do mercado também. Então, resultou que eu acabei, então, realizando uma série de cursos em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente com profissionais de lá e criando parcerias, né, que fizeram uma base da minha formação em teatro, né? E a partir disso eu ia tendo experiências trabalhando com um diretor aqui, um diretor ali, montando um espetáculo aqui, com assessoria de um outro diretor de lá, e assim foi, né? Em 2001 eu acabei fazendo um curso de graduação em letras, depois um curso de pós-graduação em letras, literatura e ensino, e em 2014 eu fiz um mestrado em teatro em Florianópolis, né? Eu falo desse aspecto da formação porque eu acho que a pessoa que atua no campo do teatro, né, dentro desse campo da sobrevivência, ela precisa estar permanentemente em formação. Sim. Quer dizer, ela tem que estar sempre se atualizando, né? Não precisa ser necessariamente no campo do teatro, pode ser no campo administrativo, no campo do direito. Mas tem que entender, sempre tem como que entender um pouco de tudo, né? Exatamente. Então, essa minha experiência em contabilidade, por exemplo, me ajudou muito no aspecto, por exemplo, de entender um projeto, de entender a parte financeira do projeto, como viabilizar esse projeto, como manter esse projeto vivo financeiramente. Se eu não tivesse essa experiência, né, eu tinha sofrido muitas dificuldades no processo de sobrevivência. Até porque ator não é só ator é diretor, é produtor, como a gente comentou também nas outras entrevistas, ator faz um pouco de tudo, cuida de figurino, cuida de iluminação, cuida som, é motorista, é um pouco de tudo, então tu tem que sempre estar atualizado, né? Sempre buscando, sempre conhecendo, conhecer sempre um pouco de tudo. Exato. E a minha experiência como secretário executivo me deu muita base também para lidar com essa questão quando o campo cultural vai, no viés da sobrevivência, acabar utilizando muito o campo dos editais. Sim. Então, a construção de um projeto de edital, a escritura desse projeto, a concepção desse projeto, toda a parte de burocracia que envolve, né, esses editais, a minha experiência como secretário executivo me ajudou e me ajuda muito nesse campo. Então, o que eu quero dizer é que a pessoa que atua no campo do teatro, se ela não tem essas formações, infelizmente, ela tem que buscar parceiros que possam fornecer esse conhecimento para ela. Então, aí eu não entendo nada de contabilidade, de pensar, né, um projeto nesse campo. Então, tem que ter uma assessoria contábil ao projeto. Né? Tem que ter uma assessoria jurídica para o projeto. Eu tenho que ter alguém que saiba escrever bem projetos, se eu não sei escrever projetos, né? Ou posso também fazer cursos de formação para isso, né? Isso tudo ajuda muito no processo, né, de tornar o teu trabalho em pé e sustentável também a longo prazo, né? Porque senão você fica à mercê muito, né, de aspectos limitadores da criação artística. Você tem uma ideia, mas você não tem recursos financeiros para executar essa ideia. Então, esse campo da formação, num primeiro momento, para mim, foi muito importante, e num segundo momento, foi o campo de ativar o processo criativo e sensível. Porque eu acredito, eu falo pela minha experiência, num primeiro momento, como eu falei, eu era uma pessoa bastante tímida, eu tinha bastante couraças, né? Quer dizer, couraças com relação às outras pessoas, dificuldade de lidar com as outras pessoas, dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, me comunicar com as outras pessoas. Isso tudo dificulta muito no processo de trabalho com a arte, porque você tem que sair a campo, você tem que participar de reuniões, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ouvir as pessoas, você tem que entender a linguagem dessas pessoas, você tem que entender o que as pessoas estão querendo com uma proposta, para que você possa, de repente, formatar um projeto, uma ideia, um espetáculo, para atender aquela necessidade, aquele desejo, né? Então, além da formação, esse aspecto de relação humana, né, de network, de relações de contato, de construção de redes, né, era super importante.
E hoje no teatro, a gente precisa atuar também no campo da política cultural. E nesse campo da política cultural, para garantir leis normativas, enfim, uma série de linhas, né, que possa viabilizar a execução de projetos culturais, é preciso conhecer a realidade de cada uma das regiões, por exemplo, do estado em que você atua, é preciso estar sabendo quais são os debates que estão permeando hoje as discussões, como ontem houve a aprovação da Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei muito importante que vem, mais uma vez, a atrair recursos, né, para o país inteiro, né, para fomentar a área da cultura. Nós participamos também das discussões, das mobilizações, através das bancadas de deputados, né, que a gente foi acionando, né, no país inteiro, chamando uma organização, uma instituição aqui, um artista ali, provocando as pessoas: olha, você tem que mandar para as suas redes de contato, para os seus políticos, né, você tem que conversar com essas pessoas e explicar que é importante aprovar essa lei. É uma luta. É uma luta, cara. E tu vê assim, é complicado, as pessoas, os artistas têm que lutar tanto para conseguir um espaço, né? Para conseguir esse olhar. Isso meu Deus. Eu acho que essa luta ela é muito válida, e eu aprendi ao longo do tempo algumas questões, né? Que essa luta ela não é uma luta nossa, ela é uma luta que é especificamente a luta de pensar a construção de um país diferente. Nós vivemos uma cultura da barbárie, uma cultura da violência, uma cultura da desinformação, uma cultura do fake news, uma cultura da não humanização das pessoas, uma cultura da não poesis, uma cultura do embrutecimento, né, das relações, né? E a gente trabalha exatamente nesse viés dessa contracultura, né? Se essa cultura que está aí, está imposta, né, nós temos que construir uma outra cultura, né, uma contracultura para contrapor essas ideias. E essa cultura, ela pode ser construída através dessa rede de relações, mas para isso ela precisa gerar essas políticas culturais, ela precisa gerar essas leis que façam com que um prefeito saia hoje, entra outro prefeito, ele não consiga retirar esses direitos, né, direitos dos artistas. Por quê? Porque você vai amarrando isso com leis, né? Então essas leis são maiores do que esses políticos ocasionais que aparecem, né, se aproveitam disso, daquilo e saem, né? Então essa política cultural precisa ser construída, e essa construção não é para a nossa geração de agora. A nossa geração de agora é uma geração da sofrência mesmo, né? Nós somos uma geração que estamos desbravando esse processo. Nós estamos construindo isso para futuras gerações, né? Agora a gente precisa avançar num campo muito importante, que é o campo de criar espaços profissionais para as pessoas que nós estamos formando. Porque nós estamos formando algumas pessoas que estão indo para o campo da área do teatro e tudo mais, mas essas pessoas estão sentindo falta do quê? Onde é que eu vou atuar? Então nós temos que, nos próximos anos aí, estar construindo essa política, né, de formação e de abertura de mercado, de trabalho, para que a gente tenha um maior número de pessoas atuando, com isso um maior número de formação de novas pessoas também no campo da área do teatro. E quanto mais pessoas estiverem atuando com teatro, mais produções nós vamos ter, mais pessoas vendo o teatro. E formando então uma cultura de formação de plateia, que é o que foi feito há muitos anos atrás com a formação de leitores. Quer dizer, não adianta você ter os livros se você não tem o leitor para ler. Então as livrarias, editoras, construíram uma rede muito grande de feiras de livros, né, em que eles foram incentivando a formação de leitores que seriam futuros consumidores desses livros. E nós precisamos criar essa rede, né, de formação de novos públicos, né, pessoas que tenham interesse de ir ao teatro, né? E para isso a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte em duas frentes. Uma, abrir espaços de mercado de trabalho para os profissionais, e outro, formar novos públicos, pessoas que nunca foram ao teatro, talvez levando ao teatro até essas pessoas, ou trazendo elas ao teatro para elas conhecerem e se acostumarem com essa cultura.
Giovanni, como é que é para você sobreviver do teatro no interior do estado? Como é que é para ti? Como é que foi esse período de pandemia para você, exclusivamente para você, né? O que mais te afetou? Como é que foi, né? Como é que vocês deram a volta por cima? Se conseguir falar um pouquinho para nós. Legal. Nós temos uma companhia que vai virar companhia de teatro, que tem uma razão social, Grupo de Teatro Chapecó. Foi um grupo que surgiu dentro do frigorífico Chapecó, quando então, à época, eu fui dar um curso de teatro lá e acabei gerando esse grupo de teatro junto com o Neri de Paula, e esse grupo perdura até hoje. Em 95, quando a empresa Chapecó foi à falência, a gente fez uma reunião e resolveu continuar com o grupo com CNPJ próprio. Ao longo dos anos, esse grupo fez várias produções e construiu uma certa estrutura, né, de trabalho para conseguir todo ano estar produzindo 2, 3 espetáculos e mantendo esses espetáculos em repertório. Então, essa estrutura, né, nos garante uma certa solidez para o nosso trabalho. Agora, a gente nunca imaginou passar por essa experiência de uma pandemia tão longa. Então, quando surgiu a pandemia, isso em março, no dia 20 de março de 2020, né, foi uma data bem importante, porque onde eu estava trabalhando, por exemplo, eles disseram, olha, a gente está cancelando o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, porque a gente está entrando em pandemia. Quando eu retornar, sei lá, daqui a 60, 90 dias, né, a gente retoma o trabalho. Ok. Ficamos esperando isso, né? Avisei aos atores, liberamos os atores, né, para ir para casa, a gente cancelou todos os ensaios e tal. Esperamos que isso durasse uns 3 meses, né? Aí, junto com a ajuda, a nossa maloca, né, a gente construiu até um projeto, né, para setembro retornar com atividades, né? Quando a primavera chegar, a gente ia retornar com as atividades em 2020. Bom, chegou setembro, não tinha passado a pandemia, né? E os nossos contratos estavam parados e tal e tudo mais. Então, a gente tinha tido, assim, uma organização, uma estrutura, para aguentar ali 4, 5 meses, né, dentro dessa situação, né? E a partir disso a coisa começou a complicar mais ainda, né? Mas graças a Deus surgiu os projetos de editais, né, da Aldir Blanc, com muita luta, né? Esses editais auxiliaram muito no processo de continuidade do espaço cultural, porque a gente conseguiu ser contemplado com um projeto do espaço cultural, de manter as portas desse espaço cultural aberto, e depois fomos participando de outros editais dentro da Aldir Blanc, né? E de editais que surgiam, né, dentro do país. Mas foi um processo bastante complicado, está sendo ainda complicado, porque eu creio que nós fomos a primeira área a parar, né, economicamente, e nós vamos ser a última a retornar. E ainda porque o público, ao retornar, vai retornar com um certo receio ainda e tudo mais. Além do que, nós vamos ter que nos readequar a esse processo. A gente tem aprendido muito nesse período a trabalhar online, algo que a gente nem imaginava que fosse acontecer, mas a gente teve que aprender a lidar com esses mecanismos, né, de gravação, de edição. Teve muita gente que foi para rádio, né, que foi para YouTube, que foi fazer live, de alguma forma teve que se desdobrar ali para conseguir fazer a coisa continuar andando, né? É verdade. Fizemos espetáculos online, né, convidando as pessoas para assistir, né, no canal da companhia ou em outras formas de canal. Realizamos muitas reuniões via Google Meet, Zoom e assim por diante, né? Foram formas de articulação da companhia e de participação em discussões do cenário nacional para conseguir conquistar esses mecanismos de financiamento, de fomento, né? Mas eu acho que o grande problema, o grande complicador de tudo isso foi uma certa parada num processo de pesquisa que nós estamos realizando. Então, nós hoje estamos retornando ao trabalho,
mas com processos extremamente atrasados. Processos assim de mais de 1 ano de atraso, porque a gente teve que paralisar essas pesquisas, por exemplo, de campo, que nós atuamos em pesquisas na área da cultura indígena, por exemplo, né? Nós atuamos com pesquisas de campo com áreas periféricas da cidade, e a gente não pôde estar próximo dessas pessoas devido à questão do próprio isolamento social. Então hoje a gente está desenvolvendo projetos para retomar essas pesquisas. Um dos espetáculos que a gente fez chama Submersos, que estreou o trabalho, mas a gente vai dar continuidade ao processo. É um espetáculo que faz uma pesquisa de campo com populações ribeirinhas que foram atingidas pela usina Foz do Chapecó, né? Então a gente precisa ir a campo, precisa ouvir essas pessoas, ouvir as histórias que elas têm para contar. E essas histórias vão fazer parte do material dramatúrgico que a gente vai montar, né? Agora, durante esse período, a gente também acompanhou assim, a dificuldade de muitos colegas de teatro, né? Que a gente acabou nesse processo auxiliando, ajudando, amparando, muitas vezes até cedendo espaço até para moradia, né? Durante o período da pandemia, né? Auxiliando na parte de alimentação e tal, porque foi um período em que muitos desses colegas não tinham essa estrutura, né, de uma companhia já montada, com anos de trabalho, e ficaram muito à mercê, né, das suas próprias condições. A sua força de trabalho estava ali, mas ela não conseguia colocar isso em prática. Com isso não conseguia ter a renda. Por outro lado, no próprio município de Chapecó, né, o município caiu com uma lei absurda, proibindo alguns colegas que trabalham na rua de não poderem trabalhar na rua, né? Não poder trabalhar no semáforo, alegando para isso uma questão, por exemplo, de alguma legislação de proibição de trabalhar em faixa de pedestre, coisa assim. Quer dizer, o município atuando em um dispositivo legal que é federal, que é o do trânsito, que ele não tem competência para isso, né? Exatamente num período em que as pessoas mais precisavam, né, daquilo para sobreviver. Lamentável esse tipo de coisa. Acho que faltou orientação de quem estava à frente da cultura do município para orientar isso, né? Para orientar o executivo nesse sentido, né? E faltou também muita mobilização dos artistas de gritarem contra isso. Teve muitos artistas que ouviram isso e ficaram quietos, ficaram calados, né? Graças a Deus, alguns artistas se reuniram, discutiram isso, né? E houve inclusive uma liminar favorável aos artistas, né? Para retornar seus trabalhos na rua, né? A Justiça entendeu que esse era um dispositivo federal e não municipal, que o município não tinha competência de gerir esse tipo de questão, né? Então, veja só, para além da questão da pandemia, a gente muitas vezes tem que lutar contra a ignorância de muitas pessoas que estão à frente de poderes, né, que desconhecem as leis, né, ou melhor, fazem desconhecer as leis, né, e acabam querendo fazer um discurso populista, né, para agradar um monte de pessoas, né. Infelizmente, a gente luta contra várias frentes, né? Que é isso que eu estava falando anteriormente, né? É uma visão, né, de uma cultura, uma cultura não humanista, né? De não respeito às pessoas, não respeito aos artistas, né? E a gente precisa construir uma cidade diferente, uma cidade que seja mais humana, uma cidade que tenha mais poesia e uma cidade que valorize os seus artistas, né? Com certeza, né? Até porque é uma realidade assim bem triste que, por exemplo, o ator, além dele trabalhar, ele tá em cima do palco, ele tá, né, na rua, muitas vezes ele tem que se desdobrar em três, tem que trabalhar no lugar ali, tem que trabalhar na esquina ali, tem que trabalhar, entende? Então, se desdobra, né? Tem esses trabalhos secundários, né? Faz uma terceira coisa, trabalha ali, faz uma coisinha ali, porque não vive,
não sobrevive, né? Sim. Então é uma realidade assim, bem complicada ainda, né? A gente vê, a maioria assim tem que sempre ter ir por outro viés, né? E você falou sobre sobrevivência, eu acho que essa palavra é bem importante, né? Ontem eu inclusive mencionei com algumas pessoas, né, a alegria de a gente estar aqui, né? Porque exatamente a partir do dia 20 de fevereiro de 2021, né, eu acabei pegando Covid, né, e fiquei hospitalizado por 10 dias no Hospital Regional de Chapecó e vendo assim um quadro caótico de saúde, né, em que as pessoas estavam sendo transferidas para outros municípios por helicóptero, né, porque no município não tinha mais leito de UTI, não tinha mais leito para atender as pessoas. Eu estava lá dentro do hospital assistindo os enfermeiros, os médicos correndo, socorrendo as pessoas, voltando triste porque as pessoas foram a óbito, enfermeiros entrando no quarto chorando, né, que eu nunca vi. Eu já estive em outros momentos no hospital fazendo outros tratamentos e tal, e nunca tinha visto isso. Então, uma situação assim caótica da saúde, né, como um todo, né? A gente levou um bom tempo para passar, né, por essa situação, e eu fiquei muito pensando assim na quantidade de artistas, como o próprio Aldir Blanc, né, o autor do Bêbado e o Equilibrista, né, que a Elis tão bem interpretou, né, que não tiveram essa mesma sorte, né, que foram vitimados pela Covid e foram ao óbito. Então, para além da sobrevivência do dia a dia, né, os artistas também enfrentaram essa sobrevivência ao vírus, né, que atacou fortemente boa parte da classe artística, né. Em outros momentos, por exemplo, a tuberculose levou grandes artistas, né, grandes escritores, a exemplo do Cruz e Souza, né. Então, os artistas também, como qualquer ser humano que está aí, né, podem ser vítimas, né, desse tipo de acometimento, né, não estão isentos desse tipo de coisa, né. Tanto artistas famosos como artistas de cidades periféricas, né, de várias regiões do país. E lidar com essa questão, né, para além da sobrevivência, eu acho que é o grande desafio da gente. Nós não podemos construir uma arte, um trabalho para sobreviver, né? Eu acho que a condição de sobrevivência é uma condição básica, né, que eu acho que todos os seres humanos devem ter, todas as pessoas devem ter acesso. Infelizmente, atualmente, tem muita gente passando fome, né, tem muita gente passando sede, né, no mundo inteiro. Então a gente precisa construir uma sociedade em que as pessoas não precisem sobreviver das coisas, mas as pessoas precisem ir além da sobrevivência, porque você só vai conseguir desenvolver uma linguagem, seja uma linguagem artística mais aprimorada, com uma pesquisa mais aprofundada, quando a tua mente não estiver preocupada com a sobrevivência, quando a tua mente estiver preocupada em construir algo que seja para além da sobrevivência, né? Porque enquanto o artista estiver preocupado em fazer um trabalho simplesmente para sobreviver, ele vai estar fazendo o básico do básico e nunca vai conseguir ir além, né, do que a arte exige, né, enquanto a gente possa estar construindo uma estética de trabalho, uma linguagem de trabalho, né? Então, é um desafio muito grande, e a gente precisa estar pensando num outro viés também, que é como a arte, como o teatro vai lidar com essa sociedade pós-pandemia. Porque a gente tem desafios muito grandes na própria relação do nosso trabalho com a sociedade. O que nós vamos falar? Nós não podemos falar a mesma coisa que falávamos antes da pandemia, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, né? Embora algumas pessoas não queiram mudar muito, né? A gente está vendo essa guerra, né,
da Rússia lá, né, com a Ucrânia, né, que é um retrocesso, na verdade, né, porque é aquele velho pensamento de voltar àquelas colônias, né, aqueles pequenos blocos que faziam parte da antiga União Soviética, que já ruiu esse pensamento, né, e esses espaços, né, já disseram, nós queremos a nossa independência. Nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa autonomia e nós queremos a nossa independência, né? Então, os russos hoje podem até dominar esse pedaço de terra da Ucrânia, mas eles nunca vão dominar a Ucrânia, nunca vão dominar a cultura ucraniana, porque boa parte desses ucranianos estão saindo dessa Ucrânia, estão indo para outros lugares, né? Então, o que eles vão encontrar lá é basicamente a parte material, né? E com o tempo, eu tenho certeza que esses ucranianos vão voltar e vão retomar esse espaço, porque é um espaço de direito, é um espaço histórico, né? E esses ditadores, todos esses ditadores, né, a gente sabe que na história da humanidade, eles vivem, sobrevivem, incomodam, mas eles têm o tempo deles também. E com certeza o Putin vai ser mais um que vai ser, né, imputizado, graças a Deus. Com certeza, muito boa essa colocação. Giovanni, eu vou te fazer uma pergunta agora, que, teve gente que assim, eu vou te fazer uma pergunta, que conselho que tu daria, veja bem, que conselho você daria para quem quer viver de arte, principalmente no interior de Santa Catarina, teve artista aí que já falou pro pessoal desistir, o pessoal aí procurar outra coisa, entendeu? Teve artista que falou para estudar muito, para persistir. E a tua visão, qual que é a tua visão? Que conselhos que tu daria assim para quem, principalmente, né, pro pessoal mais novo aí, que às vezes não tem uma visão, né, muito ampla do que é o sobreviver de arte, o que é o viver de arte, né? Que conselhos tu daria assim para quem quer engrenar na carreira, quer viver de arte e principalmente quer viver de arte aqui no interior? Muito bem. Olha, e disse um velho ditado que se conselho fosse bom, não era dado, né? Era vendido, né? Agora, eu posso falar sobre o meu modo de pensar. Eu acho que você sempre tem que entender o que você quer com a atividade que você escolhe. Você veja bem, olha, nós podemos falar em professor de arte. É uma coisa. Não necessariamente um professor de arte é um artista. Exato. Veja, em primeiro lugar está a figura do professor, aquele que ministra, aquele que orienta, aquele que leva o conteúdo técnico, funcional para alguém, né? Esse professor nem sempre é um artista. A gente gostaria que todos os professores, e o viés mais correto é que esse professor fosse um artista, porque ele levaria aquela chama da arte, aquele gosto da arte para o artista. Sim. Mas nem sempre isso ocorre. Existem muitas academias que formam professores de arte. Então esse professor se forma lá, ele aprendeu, teve aquela experiência, geralmente montou um espetáculo de teatro ou dois durante o curso todo que ele fez lá, e vai para a escola para ensinar arte dentro de uma disciplina da escola, né? Que tem esse aspecto instrutivo para os alunos. Você quer isso? Ótimo, maravilhoso. Mas você já sabe o que você vai encontrar. Você já sabe que vai ter um salário seguro de professor, né? Como qualquer outro professor. Não pode não ser um salário alto, mas é um salário que tem alguns benefícios e tal e tudo mais. É um salário fixo, É um salário que você tem segurança. Exato. Você vai ter isso. E você vai ter aquela carteira assinada, aquela coisa toda e tal e tudo mais. Esse é um viés. Você quer ser um artista criador? É um outro campo, né? Aí você vai trabalhar com o quê? Uma montagem de ideias, de projetos, né? Com um pensamento estético, com uma linguagem para criar algo que parte, né, sempre quase de um sonho, de uma ideia, de um ideal teu, né?
e vai tornar isso um objeto de arte, né? Isso pode interessar o mercado, como pode não interessar o mercado. Depende muito do trabalho, do que você produz, né? Você quer esse campo aí? Bom, esse campo você vai ter que ser um bom artista para despertar nas pessoas o interesse de ver o teu trabalho. Veja, o professor, né, professor artista, ele não precisa criar nada. Ele vai ensinar alguma coisa. Esse artista, ele cria. E essa criação, quer queira, quer não, é um produto que pode interessar ou não as pessoas de acordo com a qualidade, a estética desse produto, a proposta que está levando. Você tem que vender o seu trabalho e sustentar o seu trabalho. Exato. Você tem que se sustentar e sustentar o teu trabalho através da qualidade estética e técnica daquele trabalho. Esse teu trabalho desperta interesse das pessoas em ver o trabalho? Ok, é um viés. É um caminho não tão seguro, talvez até mais lucrativo do que o professor ali, porque o professor vai ter um salário X. Este trabalho, se tiver qualidade, ele pode receber financeiramente muito mais, né? Mas vai depender da tua capacidade de criação para isso, né? Agora, você quer ser uma pessoa que atue no campo como um artista produtor? Veja como é diferente, né? O artista produtor é aquele que vai pensar projetos que não necessariamente ele vai atuar como artista, mas ele vai possibilitar outras pessoas a atuarem, né? Então é um caminho muito bonito, já é diferente do professor, já é diferente do artista. Ele está fomentando algo que vai acender a chama nas pessoas, que vai também construir um produto aqui artístico, mas ele vai ser a pessoa que vai ter aquele olhar técnico, estético de fora, né? Que vai viabilizar essa produção. São 3 caminhos diferentes. Não, eu não quero atuar em nenhum desses 3 caminhos. Eu quero atuar na parte assim, quero ter uma atuação política, né? Então eu posso atuar como um artista político, né? Que eu vou construir entidades, instituições, vou participar de conselhos de cultura, vou participar, de federação de teatro, vou participar de grupos, vou articular politicamente, né, o meu meio, para que esse meio se mobilize para garantir políticas culturais, garantir editais, garantir possibilidade de fomento à cultura. É uma forma de atuar, né, profissionalmente também, né? Agora, isso não me interessa, é isso tal. Eu quero trabalhar na parte mais técnica, administrativa, ok? Então eu vou atuar, por exemplo, vou construir uma assessoria, né? E vou assessorar. Então eu tenho o meu amigo Fernando, que está acompanhando a nossa gravação aqui, né? O Fernando tem interesse de montar um projeto e não sabe como montar o projeto, não sabe como fazer. Eu posso prestar uma assessoria, né? E orientar ele como fazer esse projeto, como escrever o projeto, como construir, como captar recursos. Quer dizer, eu posso atuar nesse campo aí. O que eu quero dizer para aquelas pessoas que têm interesse de sobreviver com arte ou de atuar no campo artístico? É muito importante você definir qual o teu perfil de atuação nesse campo. Você não precisa necessariamente no primeiro momento definir isso, não. Você pode experimentar tudo isso. E depois que você experimentou esses vários campos aí, atua como professor, atua como artista, atua como produtor, atua como uma pessoa que assessora ou que constrói projetos, né? E outras formas que existem de atuação, né? Eu posso daí chegar num momento e dizer assim, não, eu acho que eu me sinto mais confortável, né? Eu tenho um rendimento maior nesse campo. Ou não, eu me entendo como um artista múltiplo. Eu atuo em várias frentes e nenhuma dessas me incomoda. Eu sei lidar com todas essas frentes super bem. Porque nem todo mundo vai saber lidar bem com uma parte técnica, né? Alguns mais com a parte artística. Então, você encontrar uma pessoa que lide com essas múltiplas áreas, né? É bem complicado, é bem difícil, mas existe sim, né? E muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho que me virar
em bolacha, em boca de velho, né? Atua aqui, atua ali, né? Para ter um caixa legal, assim, de rendimento na questão toda. Mas eu acho que o principal conselho que eu poderia dar para as pessoas é que isso tudo não se sustenta se você não tiver como principal foco a paixão pelo teatro. Você tem que amar fazer teatro, você tem que ter aquela sensação de necessidade de estar no palco. Se você não tiver isso, se por exemplo fazer isso, estar no palco ou atender numa padaria, no balcão da padaria, para você é a mesma coisa, só mais um trabalho? Então não faça arte. Então vá procurar alguma outra coisa. Você tem que sentir aquela necessidade de contar coisas para as outras pessoas, de estar na frente das pessoas, de ter aquela comunicação, de sentir aquela energia do público, de gostar daquilo, de ser, mais do que gostar, de ser apaixonado pelo aquilo que você faz. Se você tiver uma paixão muito grande pelo espetáculo que você faz, se você amar aquilo que você faz, as pessoas vão sentir essa emoção também. Né? Agora, se você for uma pessoa que simplesmente, como tem também muitos artistas, que olham pelo viés financeiro tão somente, eu vou montar um espetáculo espírita, né? Porque cada município tem uma congregação espírita, né? Eu vou levar lá o Chico Xavier ou algum outro livro lá, né? De algum outro, né? Desses anjos aí e tal, e vou fazer lá a minha apresentação, vou faturar o meu dinheiro. Tu é espírita? Não. Você entende alguma coisa disso? Não. Mas eu vi que ele dá dinheiro, eu vou. Bom, tem muitos artistas assim, né? E aí o que acontece? Esse trabalho não se sustenta, não. Porque com a própria pessoa, em pouco tempo, ela percebe que aquilo se desmonta. E as próprias pessoas não vão acreditar. Não vai passar, né? Não vai passar, sabe? Se tu tiver como única fonte assim esse viés financeiro, não vai passar. O viés financeiro é importante para viabilizar a produção, mas ela tem que ter um projeto que você acredite naquela história. Você lê uma história, você se apaixonou pela história, você gosta daquilo, você acredita naquilo, você vai montar aquilo porque você quer falar aquilo para as pessoas. Você quer levar aquilo para as pessoas. Se não for isso, não vai funcionar. O espetáculo vai estar muito bem construído, um excelente cenário, uma boa música, uma boa luz, mas vai estar faltando a essência do trabalho. É o principal. Então, essa paixão, esse amor pelo teatro é que faz com que, muitas vezes, a pessoa até se afaste algum tempinho do teatro, mas o teatro chama ela de volta. Os antigos chamavam isso de que a pessoa tinha que ter serragem nas veias, porque antigamente, num período aí, o teatro era feito em circos, né? E o chão era colocado uma serragem. Então, tanto o ator atuava lá, que subia aquele pó, né? Durante a atuação, e ele inalava aquele pó. Então, aquele pó acabava ficando dentro dele. Então, a pessoa tinha que ter serragem nas veias. Se não tem serragem nas veias, quer dizer, não tem aquela coisa, aquela paixão correndo por dentro dele, aí ele vai fazer qualquer outra coisa, né? É porque eu sempre digo, a maioria do pessoal, principalmente o pessoal mais novo, né, tem uma visão muito errada do teatro, né? É muito glamourizado, né, meu Deus do céu, tem alguém cuidando do figurino pra mim, tem alguém com uma aguinha ali me esperando a hora, tem alguém para desmontar o meu cenário, né? E não é isso, sabe? Ator é roteirizar, é ensaiar, direcionar, né, produzir, pensar como é que eu vou fazer essa iluminação, que som que eu vou usar. Então, essa ideia errada, né, de colocar glamour, tá? Porque o teatro é glamour, não é glamour, né? Eu acho que é muito importante eu sempre passar isso, né, conversar sobre isso, porque até quando eu era mais nova, né, eu vejo por mim, né, o pessoal ia nas escolas e a pesada ficava louca, né, gente? Meu Deus do céu, que coisa mais chique, né? Mas só o ator mesmo sabe o perrengue, né? Que é isso aí, que é passar, que é fazer uma apresentação, que é o depois, o pós-apresentação, né, o pré, enfim. Então, acho que é muito importante falar sobre isso, né, sobre a profissão, que não é uma profissão fácil.
Então... Você está falando de uma coisa bem importante, assim, falar sobre a profissão. Até recentemente, né, as pessoas não tinham esse olhar da atividade como uma profissão. Até muitas pessoas brincavam assim, você atua com o quê? Eu faço teatro. Sim, mas trabalha com o quê? Exatamente. Né? Aquela velha pergunta, né? Então, como se a atividade de teatro não fosse um trabalho formal aos olhos de muitas pessoas da sociedade. E é um trabalho que exige muito, conforme já falei anteriormente, quer dizer, você tem que ter uma formação permanente no teatro. Você tem dentro do teatro profissional esses vários espaços de atuação. Você tem o iluminador, você tem o sonoplasta, você tem o diretor, né? Você tem esses vários campos da profissão, né? Dentro de um teatro, de uma produção profissional, né? Nos grupos de teatro, que eu poderia chamar assim de grupos amadores, né? Porque a nossa produção em Santa Catarina, por exemplo, ela é uma produção amadora, né? Em que sentido do amador, né? E o amador é visto muitas vezes essa palavra como um termo pejorativo, mas antigamente não. O amador é aquele que ama, né? Mesmo ao sentir essa dor, né, de fazer o trabalho, né? Mas ele tem esse amor pelo trabalho, né? Então, como ele tem esse amor pelo trabalho, né, ele atua em todas as frentes necessárias para a produção do espetáculo, para que o espetáculo seja o foco, não ele. Então, a gente já foi muitas vezes em escolas, às vezes você tinha que se maquiar, por exemplo, no banheiro da escola, que o banheiro da escola não estava limpo, não estava organizado. Então a gente levava a nossa maquiagem, a nossa maleta, chegava lá, organizava, fazia, né, tudo. Mas tudo com o objetivo de quê? De que essas crianças, essas pessoas tivessem acesso a um espetáculo de teatro, assistissem a uma peça de teatro. Essas pessoas que nunca foram ao teatro, e quem sabe ali, uma dessas pessoas despertasse o gosto e futuramente viesse a fazer um curso de teatro, ser um ator, um diretor de teatro, né? Um exemplo disso, posso te falar, foi o Marcelo, que foi uma surpresa para mim. O Marcelo Vanderwald, da Companhia do Avesso, né? Depois de muito tempo que a gente se conhecia e tal, um dia ele falou assim, um dia vocês foram apresentar um espetáculo que era O Chove, Tu Choves, Ele Chove, da Silvia Toff. Em 1988, por exemplo, 89, a gente foi apresentar esse espetáculo na Escola Severiano Rolim de Moura. E ele assistiu o espetáculo. E quando ele assistiu o espetáculo feito por crianças, que eram meus alunos, que estavam fazendo o espetáculo, ele disse, pronto, é isso que eu quero fazer. Né? Então, você veja, só que eu nunca tinha passado pela cabeça, assim, de que aquela apresentação tinha influenciado alguém. Como é bom isso, né? Como é bom, né, alguém olhar para o teu trabalho e se admirar tanto e gostar tanto a ponto de dizer, não, eu quero fazer isso, isso que eu quero para minha vida. Então, nossa, isso é muito importante, o trabalho do ator é muito importante. Sim, agora você já imaginou se a gente não fosse lá naquela escola apresentar o trabalho? Não iria despertar isso, né? Como a gente já foi em várias empresas, né, frigoríficos, apresentar espetáculos, hospitais, né? Confesso a vocês que até agora não fiz nenhuma apresentação em velório, né? Não fui convidado ainda, mas se for convidado eu aceito. É só o que falta. Agora sim, em outros espaços, né, na rua, na praça, em parques, né? Em locais que muitas vezes as pessoas nem imaginariam, né, que esse espaço fosse possível, né? E aí me lembra uma história muito antiga de um contador de história, de como ele começou a contar a história. Ele tinha uma pequena fazenda e essa fazenda foi invadida por uma série de bandoleiros que mataram todos, inclusive a mulher e os filhos dele. E ele ficou todo arrebentado e sobreviveu daquela... E aí ele ficou tão revoltado, né, que ele pensou em fazer uma série de coisas assim, de violência, né, e tal. E aí um senhor conversando com ele falou, por que você não conta a tua história para as pessoas, né? E não conta o que aconteceu com você, para que as pessoas possam aprender com a tua história e tal, né?
E aí ele resolveu, em vez de empunhar uma arma, ele ir de aldeia em aldeia contando o que tinha acontecido com ele. E despertando nas pessoas aquele senso das pessoas procurarem proteger a sua família, né, cuidar um do outro, da comunidade e tal. E assim foi surgindo essa figura do contador de histórias. E uma pessoa ia contando para outra que tinha alguém que tinha ouvido uma história, tinha se emocionado e assim por diante, né? Então, acho que a gente faz muito esse papel, né? E a gente espera que as pessoas tenham condições, né, de ter mais acesso ao teatro. Eu acho que as pessoas merecem isso, principalmente num estado como Santa Catarina, estados do Rio Grande do Sul, que tem um desenvolvimento econômico muito bom, mas o desenvolvimento artístico, cultural não acompanhou. Nós estamos com uma dívida histórica nesse sentido e a gente vai precisar trabalhar muito para colocar a parte econômica e o desenvolvimento artístico-cultural no mesmo patamar de valor. Muito interessante a colocação. Giovanni, não sei se tu quer contribuir com mais alguma coisa, quiser falar mais alguma coisa, fique bem à vontade. Primeiro eu gostaria de agradecer, Karine, você, né, agradecer essa iniciativa desse projeto, né, agradecer a ideia dessa troca, dessa conversa, né. Acredito que é um tema extremamente importante, né, porque a gente está vivendo essa situação ímpar, né, e falar sobre o teatro e como as pessoas conduzem o seu trabalho para que esse trabalho tenha permanência, tenha continuidade, ele é super importante, né? A gente acredita na importância de ter uma produção de qualidade. Nós verificamos ao longo do tempo que houve uma inversão de alguns valores dentro dessas produções. Por exemplo, nós tínhamos produções no passado assim, bastante amadoras, no sentido da qualidade do acabamento dos trabalhos, com um grande número de atores atuando dentro das companhias, né? Mas com o passar do tempo essas companhias foram diminuindo o número de integrantes, mas aprofundando mais as pesquisas e focando mais na qualidade das propostas, né? Então, essas mudanças têm refletido muito também na expansão da produção, por exemplo, de teatro de Chapecó e de Santa Catarina, que tem conquistado divulgação e reconhecimento em nível nacional, participando de projetos, de festivais no Brasil todo, levando o nome da cidade, o nome de Chapecó da região para outros lugares. Reconhecimento de participação de projetos em palcos giratórios, em circulações do SESC, em circulações de editais públicos, né? Tudo isso está refletindo o quê? Um crescimento muito grande, né, da qualidade, da recepção desses trabalhos produzidos aqui. Chapecó também tem sido uma referência para alguns locais que as pessoas vêm conhecer o trabalho aqui, mas Chapecó também tem sido uma referência muito grande na sua atuação política, no sentido da discussão de formalização de políticas culturais, né? Nós temos até o Observatório Cultural, que está reunindo pessoas do Brasil inteiro, que estão vindo discutir com a gente, participar com a gente, e está saindo de Chapecó essas proposições, né, para o país todo, né? Então isso vem refletindo um crescimento muito grande. A importância também que eu gostaria de destacar, que a gente está gravando aqui na Casa Nova, a Escola de Teatro, né, do Estevão, né, e da Roberta, né, que tem cedido esse espaço e feito a parceria, né, com diversos alunos aqui da escola, artistas, grupos, em que a gente tem construído essas trocas, a própria cedência do espaço para aulas, gravações, apresentações, né, e a escola como um espaço de formação de novos atores, novas pessoas interessadas em conhecer, se aproximar um pouco do teatro, como eu me aproximei quando eu fiz o primeiro curso. Eu não sabia o que era,
fui lá participar e acabei gostando e me tornei uma pessoa atuante nessa área. Então, a escola tem um papel fundamental, né? A Casa Nova Escola de Teatro aqui tem um papel fundamental nesse sentido. Também a escola sofreu, né, com a pandemia, teve que mudar, né, de espaço, esteve em vias de praticamente ser fechada, né? E aí a Roberta, né, fez essa parceria com o Estevão e reabriu a escola, que foi muito importante, né? Mas para verificar como essa pandemia de fato afetou muito, né, os artistas, né? Alguns que moravam em casas que pagavam aluguel tiveram que sair, buscar outra forma, muitos adquiriram um espaço fora, uma chácara, alguma coisa assim, porque não se sustentavam com o aluguel que pagavam antes, né? Então a gente teve aí um redirecionamento, uma nova forma de pensar, né, o seu gestar da vida pessoal, para essa vida pessoal ter uma certa estabilidade para conseguir daí pensar o gestar da produção artística. Porque enquanto a tua vida pessoal não está equilibrada, não está organizada, é muito difícil que você pense, né, essa parte artística. É quase como pensar assim, como é que uma população, né, que não tem o pão vai pensar em arte, né? Então, elas vai pensar primeiro em garantir o pão de cada dia para si, para sua família, para depois ter um espaço de pensar nessas questões do espírito, né? E difícil, né? Porque os artistas tiveram que se manter vivos, né? Eu digo vivos na alma, né? De querer continuar, de querer lutar e, né, para não deixar a arte morrer. Exatamente. Então, porque acredito que a arte só pode existir se existir pessoas que dela participam, dela fazem parte, né? Então, a arte não é algo metafísico que existe por si só, né? O teatro é a arte do encontro. E teatro sem plateia é ensaio, né? Então vão assistir teatro, gente, vão apoiar a cultura. E é isso aí o que eu tinha, né, para nós conversar, seria isso. Giovanni, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Por estar comigo nesse projeto. Muito obrigada à Casa Nova também, né, por ter cedido esse espaço para a gente estar fazendo essas gravações. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou as entrevistas até aqui. E qualquer dúvida, né, então vocês podem estar perguntando, aí a gente está, né, soltando esses vídeos então aqui no YouTube, como vocês estão vendo, podem deixar perguntas, a gente pode conversar, tá? A gente está bem aberto sempre para conversar, para sanar todas as dúvidas, né, para quem tem essa ânsia, esse desejo, né, de vir trabalhar, com arte. E então é isso aí, seria isso.